Olá, graça e a paz, a família eterna, a família maravilhosa do Senhor Jesus. Melhor noite, povo abençoado com toda sorte de bênção. Povo que vive o reino espiritual nessa terra. Meu forte abraço, Francisco. Melhor noite aí para você e toda a família de Jordão. Melhor noite para todos os brasileiros que irá acompanhar nossa live através da página do Facebook Jesus Reina. E todos aqui, nossos irmãos de Guararapes, Cabo, Pontezinha, aqui o Ibura, Recife, Pernambuco. Desde já, meu forte abraço também aos nossos irmãos, né, do sul do país, todos aqueles que acompanham nossa live aqui no Nordeste. Desde já, meu forte abraço, ministro Francisco. Amém! Glória a Deus! É por isso que eu digo sempre: é bom, é agradável aos olhos de Deus quando Ele nos vê reunidos, né? Digo sempre, essa é uma frase já de efeito que tenho dito sempre. É bom, é agradável aos olhos de Deus nos ver reunidos do jeito como nós aqui estamos fazendo, né? Nos reunimos para assim podermos avançar no conhecimento das Sagradas Escrituras, no qual eu agradeço muito a Deus por esta rica oportunidade, né? Minha família, né? Minha esposa, meus filhos, meus netos, assim como também a minha parentela lá em Cavaleiro, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, aquele povo santo de Deus que tem avançado no conhecimento e que em breve estarão todos, assim como nós, reinando em vida, também no conhecimento, né? Porque o reinar em vida, espiritualmente falando, é a gente reinar em conhecimento, não ter mais aquele conhecimento escatológico que tínhamos antes, né? Agora o nosso conhecimento superabundou, avançou, e nós estamos reinando em vida também nesse conhecimento maravilhoso. E assim nós abraçamos, né? Nossos amigos e irmãos que nós temos espalhado por todo o Brasil, no qual, se a gente for falar o nome de um, a gente vai esquecer de outro, mas eu sei que é uma família abençoada, uma família completa, que tem buscado conhecimento através das escrituras, pesquisando, avançando, contando a verdade que outrora estava oculta e que hoje nós descobrimos, né, através da escatologia. Estamos aí compartilhando com os demais irmãos, tanto através das internet para aqueles irmãos que estão mais distantes, assim como no nosso próprio salão, né, ali onde nós nos reunimos, né, em prazeres não, digo, próximo a Prazeres, e sim num bairro chamado Jardim Guararapes, que fica próximo a Prazeres, que faz parte de Jaboatão dos Guararapes, que faz parte de Pernambuco. Fisicamente estamos lá todo domingo, né, pela manhã, por causa da pandemia, dessa restrição, mas assim que isso passar, em nome de Jesus, nós temos certeza que vai passar, porque Deus é grande, Deus é maior, e vamos voltar a nos reunir lá no nosso salão, no nosso espaço abençoado, assim como nas quarta-feiras, assim como nos domingos também à noite, né? Hoje nós estamos apenas no horário da manhã, mas em breve estaremos no nosso horário normal. Amém, Edmilson? Amém, meu amado. É um prazer enorme poder dividir com você, né, um pouco daquilo que o Senhor tem repartido aos nossos corações, através dos abençoados irmãos que estão aí através das redes sociais, né, anunciando o Evangelho eterno, né, o Evangelho que foi direcionado, Francisco, para o povo judeu. Nós temos que compreender isso, né? Que o Evangelho, qual nós lemos hoje, ele não tem nada a ver com nós brasileiros. É um livro que retrata a história dos judeus. Não é isso? E nós, É verdade. pela graça e amor do Pai, nós somos beneficiados com a promessa que ele mesmo fez a Abraão, que em Abraão todas as nações seriam
bem-aventurada, abençoada, né? Então, através disso, nós somos abençoados. Mas, quando se fala da Bíblia, a Bíblia é um tratado para os judeus, dá ênfase aos judeus. Mas nós observamos que não só o Brasil, mas outros países querem viver a história do judeu. Nós, brasileiros, principalmente, Francisco, né? Isso. Agregamos, através da teologia contemporânea, os teólogos brasileiros, né, forçam o texto para que eles entendam que a Bíblia é um livro que está para completar-se com a volta de Jesus. É um equívoco, né? É um equívoco da nossa teologia, porque a Bíblia está consumada, perfeita. Todo o projeto, todo o plano foi idealizado e concretizado na cruz e no ano 70. Mas, meu amado, nessa noite, nós agradecemos a todos que permitem que entremos em suas residências através de nossa live. Nosso forte abraço, nosso agradecimento por partilhar, por dividir, por somar conosco, por estar hoje congregados em espírito através desse canal, e que o espírito de sabedoria, de entendimento, o conduza a compreender aquilo que a Bíblia fala para os judeus e que nós hoje lemos e absorvemos isto realizado, obra completa realizada como aconteceu para os judeus. Então, meu amado, nessa noite nós iremos falar, como foi falado entre mim e você, um pouco da sabedoria de Deus, né? Devemos falar da sabedoria de Deus. Nós não vamos falar da nossa sabedoria, porque a Bíblia não é sabedoria nossa. A Bíblia é uma sabedoria de Deus, que deu a homens para falar assuntos propícios a respeito dele, né? Ao povo que ele havia escolhido. Então, ministro Francisco, você pode começar aí fazendo a leitura do texto de 2 Coríntios, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, onde Paulo falando aos seus contemporâneos, Paulo narrando a finalidade da Escritura. Ela tem uma finalidade. E Paulo vai mostrar aqui, nesse texto, a finalidade proposta para aquela geração e proposta para nós hoje, né? Filhos amados do Pai. A proposta também é para nós hoje. Então, que o amado possa ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17. E que os abençoados que estão nos acompanhando, querendo interagir conosco, o canal é aberto, né, Francisco? Nós somos um canal aberto, nós podemos interagir aqui com mais 2 pessoas, não é? E estamos aqui para interagir. Você que quer participar conosco, nós estamos abertos para enviar o link aqui para você, os nossos amados irmãos do Jordão, nosso amado irmão do sul do país, né? Como sempre participava na nossa live, estou lembrando agora, Paulo Alves, né? Lá do Rio de Janeiro, né? Miguel Ângelo. Então, a nossa live é aberta para esses amados irmãos participarem. Everaldo Silva, aqui de Alagoas, Carlos Castro, de Natal, né? Robson Souza, Elcio Jesus na Bahia. Então, nosso canal é um canal interativo aberto para falarmos com todos os amados irmãos nessa unidade de espírito. Então, abençoado, pode ler o texto? Gente boa, gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade. Com relação, Edmilson, às Sagradas Escrituras,
é que o povo cristão, né? Os filhos de Deus hoje, ele, ao longo dos séculos, de suas vidas, suas trajetórias aqui na Terra, eles sempre tiveram como as Sagradas Escrituras um livro que, via de regra, deve ele ler e seguir o que está escrito nas Sagradas Escrituras, como você falou bem, tornando-se nós, hoje brasileiros, também judeus e seguidores daquela doutrina judaica. A mente do povo de Deus, nós temos um certo descontentamento por parte dos nossos irmãos que ainda não tiveram o conhecimento da graça de Deus, a sabedoria de Deus, né? Voltado para a graça de Deus, que não tiveram esse entendimento. Nós temos percebido o descontente deles, né? O descontentamento, o despreparo da consciência, quando nós dizemos, meu irmão, as Sagradas Escrituras é um livro que ali contém a palavra de Deus, a vida de Jesus, a trajetória de Jesus, a passagem que aconteceu ali com o povo judeu daquela época, e que nós devemos ler hoje, sabendo que aquilo ali não é para nós tomarmos como via de regra, exemplo de vida e assim querer fazer também. E sim, nós lermos, nos reunirmos no nosso salão, onde quer que esteja, chamar um grupo de pessoas, sentar, conversar, e ali explanar. Olha, gente, estão vendo que nas Sagradas Escrituras, onde ali conta a palavra de Deus, é a palavra de Deus ali, contém a palavra de Deus. Está vendo o que foi que aconteceu ali, no ano tal, no ano tal? Está vendo Paulo falando para os romanos? Está vendo Paulo falando para Timóteo lá em Jerusalém? E por aí vai, né? Está vendo Mateus relatando o que Jesus, ele presenciou ali de Jesus? Está vendo ele ali, ele relatando, gente? E a gente, quando abre a palavra de Deus para a gente falar para essas pessoas que essa sabedoria que nós temos hoje, vinda da parte de Deus, é com relação às Sagradas Escrituras, no nosso ler, no nosso entender, mas não para nós praticar. Então, no livro de Paulo escrevendo a Timóteo, né, na sua segunda carta, no capítulo 3, 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Lembrando que toda boa obra não quer dizer pegar o cimento, misturar na areia e ali fazer aquele traço e levantar uma alvenaria, fazer uma calçada, não. A toda boa obra, obra no sentido de se sentar, se reunir e falar da palavra de Deus. Pode falar, Edmilson. É isso aí, ministro Francisco. Né? Nós vemos que Paulo, dirigindo-se àqueles que o acompanhavam, né? E o seu filho na fé, Timóteo, acerca da orientação, o que a Escritura promove para aqueles que o leem. Perfeito. Né? O que ela promove? Qual é o fim que ela tem? Qual é o fim? Qual é a finalidade da Escritura? Quando um homem, quando eu falo homem, eu generalizo homem e mulher, né? O homem, a carne, lê esses textos. Observando, ministro Francisco, que Paulo enfatiza que a Escritura tem essa finalidade. De quê? De ensinar, de transmitir conhecimento. Não é isso? Quer dizer, se ela tem essa finalidade de ensinar, ela tem uma missão de transmitir conhecimento. Amém. Mas aí nós olhamos para o longo dos tempos, esse transmitir o conhecimento foi lançado, meu amado, no mar do esquecimento. As pessoas se preocupam mais com a emoção, o emotivo da carne, do que o conhecimento.
não sabe separar. Você veja que os nossos amados irmãos que estão envolvidos em várias denominações não sabe separar, não sabe distinguir, né, este conhecimento que Paulo fala que está contido na Bíblia. E observe que ele diz que, além de ensinar, transmitir conhecimento, ele fala de repreender, ou seja, advertir. Advertir Isso. a mim mesmo, as minhas ações, as minhas atitudes, através das obras da carne. Né? Quantas obras da carne que é praticado no segmento religioso, mas que não são advertidos que aquilo é errôneo, que aquilo está contrário ao que o Cristo, no seu ministério terreno, ensinou e que revelou a Paulo depois de ressuscitado. Tá? Então, tem essa finalidade, tem este fim. A Bíblia, a Escritura tem este fim. Ensinar, transmitir conhecimento, corrigir, que está aí outro ponto fundamental, que é a correção, que é levar as pessoas a ter entendimento do erro, da falha cometida. Então, a Bíblia, ela tem essa qualidade, ministro Francisco. Tem. Fazer entender o erro. Você veja que milhares de pessoas estão dentro das denominações, mas não ainda tentaram para o significado que Paulo fala aqui. E o quarto ponto, ele diz que a finalidade da Escritura, que é uma sabedoria divina, de educar na justiça. A justiça é o amor, é a bondade, é a longanimidade. Então, a Bíblia, ela tem essa finalidade, esse propósito de educar a raça humana ao amor, à bondade, à justiça, à misericórdia, né? Que dentro de muitos lugares chamados de denominações não tem transmitido esse conhecimento. É impressionante, ministro Francisco, que quando nós falamos da sabedoria divina, as pessoas não gostam, não se agradam. Quando se fala da sabedoria humana, do cair pelo poder, do buscar uma rosa, de buscar um objeto, de levar um objeto, de sacrificar, de falar em língua, de batizar-se, as pessoas se alegram, pulam. Mas quando fala da sabedoria de Deus, que ela é abençoada, que ela está salva, que ela reina, né? que ela é um com o Senhor, é desastroso para essas pessoas que ensinam. As pessoas são frias. As pessoas não têm o Espírito de Deus. Quando eu falo Espírito, meu amado, eu acredito que seja o entendimento, a sabedoria divina em nossas vidas. Não é? Imagine o Espírito de Deus mesmo habitando em nós. Que prodígio nós faríamos, hein? Que maravilhas. Não é? É verdade. Mas as pessoas vivem uma loucacidade em busca desse Espírito que, na verdade, nunca encontrarão. Porque o Espírito, na verdade, ministro Francisco, é o entendimento, é o conhecimento. E é a sabedoria que está onde? Em nossa mente. Esse é o Espírito. Por isso que ele diz que a palavra é o Espírito. Se a palavra está em nossa mente, nós temos o Espírito. Não é o Espírito, aquele Espírito Criador que criou a céu, chamou a terra, assim, aquele Espírito que chamou a existência da terra e criou todas as coisas que estivessem dentro de nós, meu amado, faríamos coisas impossíveis que nós viéssemos a imaginar. Mas a sabedoria nos leva a entendermos, a viver uma vida separada
desse fanatismo religioso, entendimento. O Espírito nos leva a viver, que é a palavra, que é o conhecimento, que é a sabedoria, nos leva a viver separado desse fanatismo religioso. Pois. Você observa que a palavra sabedoria provém do grego, que é Sofia ou Sófia, né? Que significa inteligência plena. Inteligência plena. Isto é, excelência mental no sentido mais pleno. Você imagine que um filho de Deus desenvolve, meu querido, essa inteligência plena, ele estaria em busca de algum objeto, ele estaria em busca de passar uma noite de jejum ou uma noite de oração num monte. Então, não estaria, meu amado. Assim como nós hoje não estamos em busca disso. Por quê? A sabedoria que provém do Espírito, que é a palavra, nos leva a viver no perfeito entendimento. Verdade. Tiago, veja Tiago aí, capítulo 1. Não está aí na suma. Veja aí Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então, a Escritura ela tem esse proveito, tem esse fim, de transmitir conhecimento histórico. Não é isso, Ministro Francisco? Transmitir o conhecimento histórico realizado em uma nação. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Só fazendo quando você falou ainda, um adendo, né? Como se diz. Quando você falou que o povo de Deus hoje estão nas suas igrejas, nas suas sinagogas, né? Nos seus templos, congregações, sei lá o que se diz mais, e elas não estão recebendo a sabedoria de Deus. Muitos estão lá congregados em um determinado local, mas não estão recebendo a devida sabedoria de Deus. E por que não estão? Porque Timóteo falou no versículo 17, 3:17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para ensinar a verdade. Tiago 1:5. E isso não tem acontecido, né, meu amado? Não tem. Cadê os habilitados? O Espírito da palavra, ele espera que seja uma manifestação corpórea, né, de um Espírito. A palavra é o Espírito. E ela tem que estar na nossa mente, né? A palavra está na nossa mente, nós vamos viver uma vida saudável. Vamos viver uma vida agradável, harmoniosa, né? Na prática do bem. Deixa aqui, meu amado, meu forte abraço a Fátima, a Lia, que é a nossa irmã Maria José, né? Nossa irmã Enéas Guerras. Meu forte abraço, esses abençoados que está acompanhando a nossa live nessa noite, meu amado. Leia o texto, meu querido, para a glória. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. Você vê que ele fala abertamente, né? Paulo fala abertamente. Paulo aqui não está designando, empurrando, que só aquela pessoa daquela congregação tem a sabedoria de Deus. Todos, ser humano, tem. Agora, peça, busque, pesquisa, ouça alguém, que você vai ver o Espírito Santo de Deus, que é a perfeita palavra, o perfeito entendimento, adentrar no seu entendimento e você dizer, rapaz, sabe que isso é verdade? Pode falar, Edmilson. Impressionante que você falou aí, meu amado, é isso mesmo, né? As pessoas esperam que o pastor vá a um determinado púlpito, né? E diga, vim falar, vim trazer
a voz de Deus, É, vim trazer a palavra de Deus. costume Né? antigo. Né? Quando, na verdade, o Espírito está nela, mas ela não entende que o Espírito está nela. Por isso que ela vai a esse determinado lugar para receber o Espírito. Quando, na verdade, Tiago disse o quê? Peça, né? É essa. Versículo Sim. 5. Se, porém, algum de vós, isso é Tiago no seu ministério terreno, falando há mais de 2020 anos atrás aos seus seguidores, seus contemporâneos, falando aqui, fazendo uma narrativa. Nós lemos hoje como uma narrativa, né? Porque isso aqui não é nada mais nada menos que é o conhecimento, meu amado, que é a sabedoria do que estamos falando hoje, meu Francisco. O Exato. Espírito é a sabedoria, o Espírito é o entendimento, o Espírito é a inteligência em nós hoje. Não é que um Espírito que nós não vemos vai entrar em nós. Não. O Espírito de Deus, como nós vemos na palavra, é a própria palavra que nos leva a vivermos separados do mal. Né? Então, o Tiago diz, olha, se, porém, algum de vós, naquele contexto dele lá, necessita de sabedoria, você veja que as pessoas hoje vivem em busca da necessidade de serem batizadas, porque elas só acreditarão que tem o Espírito quando são batizadas ou fala em línguas estranhas. Isso. Para elas ter o Espírito é isto. Não significa hoje o Espírito levar a viver uma vida de saudável, né? Uma vida perfeita, uma vida de amor, uma vida de bondade. Então, Tiago diz, olha, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. As pessoas vão pedir aonde, ministro Francisco, sabedoria? Né? Tá vendo? Então, o erro hoje, peça a Deus que a todos dá liberalmente. O quê? A sabedoria. Dá liberalmente o quê? A sabedoria, a inteligência, o conhecimento. Né? Para ser um bom médico, para ser um bom professor, para ser bom advogado, né? Principalmente na área espiritual, que se refere ao amor. Então, ele disse, liberalmente, né? E nada ali impropera, né? Opera. E seria concedida. Concedido o quê? Que o Espírito veio com a forma de uma pomba e batize como eles veem, como foi com Jesus. Eles esperam que aquele acontecimento que ocorreu com Jesus ocorra com eles. Não é isso? Os dogmas é grande. Liberalmente, o nosso Pai é generoso para nos conceder esse entendimento e sabedoria generosamente. E impropera quer dizer que nada do Pai impedirá você ter este conhecimento, esta inteligência, essa sabedoria, porque Ele concede àqueles que o buscam. Busca o quê? A sabedoria, o entendimento, o conhecimento. Não é buscar nos locais chamados igreja esse fanatismo que nós vemos, meu amado. Muitos não gostam dos nossos moldes de falar, porque acham que nós estamos ironizando ou criticando os moldes de viverem deles, as suas crenças. Mas nós vemos que a palavra não ensina aos filhos a este molde, a esse padrão que está estabelecido no mundo religioso. Observe, meu amado Francisco, que nós não estamos aqui falando a sabedoria humana. Jamais. Nós não estamos. Porque se estivéssemos falando a sabedoria humana, estaríamos nesse momento
usando a técnica do hipnose, do falar bonito, do falar as pessoas, levar as pessoas ao emocionalismo, a levar Pois ela a acreditar que tem que falar a língua ser batizada. Esta é a linguagem, a sabedoria humana. Mas nós não estamos aqui nesse momento, nessa noite, falando da sabedoria humana. Observe que Paulo fala isso, se você puder ler, leia em 1 de Corinto, capítulo 12. Desculpa, 1 de Corinto, capítulo 2. 1 de Corinto, capítulo 2, versículo 12. Isso. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É verdade. 13 diz assim: isto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É o que falta, né? É o que falta dentro das sinagogas, é conferir coisas espirituais com espiritualidade, né? De podermos desmistificar, separar o entendimento humano, o conhecimento humano do que é conhecimento de Deus, sabedoria de Deus. É comum nós vermos hoje, como eu estava conversando com um irmão aí, do sistema, e ele estava dizendo que o falar em língua é revestimento de poder. A pessoa, quando fala em língua, Francisco, é revestimento de poder. Aí eu digo, que poder? Poder de Deus. Sim, aí tu vai usar esse poder de Deus para quê? Aí ele fez, para vencer a cilada do inimigo. Eu digo, tá bom, tchau, vamos embora. Porque se a gente continuar, dá aquele conflito, aí daqui a pouco as vozes ficam mais altas, fica, né? Aí a gente, como somos sábios, não vamos entrar em contenda. Revestimento de poder. Aí eu friamente calculei. Para que tu quer esse poder de Deus? Para vencer esse lado do inimigo. Eu, beleza, tchau, vamos embora. É isso, meu amigo. É os dogmas que existem dentro do sistema. Ora, nós, não é nós agora, né? Não. Nós com eles lá. Isso. Né? Ora, nós não temos recebido o Espírito, ou seja, a palavra, Espírito, palavra do mundo. Isso. Né? Nós não temos recebido aquela palavra torpe, gananciosa, que nós vemos hoje dentro do comercialismo religioso. Isso. Então, Paulo está dizendo a eles, olha, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Ou seja, nós não temos recebido a palavra profana, pecadora, né? Mas temos recebido a palavra celestial. Né? Ele diz aqui, e sim, o Espírito que vem de Deus, celestial. Então, eles receberam o Espírito, a palavra, que vinha de Deus. E essa palavra, ministro Francisco, o guardava. Essa palavra protegia de uma vida insensata, de uma vida pecaminosa. Né? No contexto deles, eles estavam debaixo do pecado, né? Isso. Porque eles nasceram no pecado. Nós não nascemos no pecado. Então, a palavra, o Espírito, o guardava eles, o protegiam, né? Dessas investidas da carne. Então, Paulo diz o quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, Paulo, olha, o Espírito nos leva a conhecer o que temos gratuitamente, o que recebemos gratuitamente. O Espírito, a palavra, nos mostra, nos ensina, como Paulo nos transmite, como Paulo fala lá em Timóteo, né? Nos transmite o que recebemos gratuitamente. O seu amor, a sua bondade, o
seu perdão, que vocês, na prática dos 613 mandamentos e mais o decálogo de 10 mandamentos de Deus, vocês não conseguiram. Mas a palavra, o Espírito veio para orientá-lo, que vocês são salvos gratuitamente. Que não precisa você estar se flagelando, que você não precisa estar pagando preço, que você não precisa estar indo a um determinado lugar, dando todo o seu dinheiro, enriquecer a homem. Me desculpe, meu amado, você que está fazendo isso. Você não está cooperando com o reino de Deus, você está cooperando com o reino do homem. Isso. Cooperar com o reino de Deus é você socorrer os que estão caídos, os que estão famintos, os que estão aí flagelados, passando necessidade. Isso é socorrer os que estão no reino de Deus. Mas o contrário do que você está fazendo, indo a um determinado lugar, tirando o teu todo, como a viúva pobre fez, você está, meu amado, socorrendo a um líder religioso. E é verdade, Deus. E nós sabemos, nós já convivemos, nós temos assistido, nós temos visto pessoalmente, que há determinado local que a sabedoria humana, ela impera. A sabedoria humana, digo, do líder religioso, aquela sabedoria ali, ela impera. Por quê? Porque aquela sabedoria, ela é uma sabedoria maliciosa. Aquela sabedoria humana daquele líder religioso, naquele determinado salão, aquela sabedoria tem um propósito por trás disso. E, através desse propósito, é que o povo se acostumaram já a viver diante desse propósito. Haja propósito. O povo se acostumou a propósito, e a sabedoria de Deus é deixada, de certa forma, para trás. Uma sabedoria que te abre os olhos do entendimento, que te dá entendimento, e diz que tudo isso que está havendo naquele determinado salão são coisas que hoje para Deus é abominação, mas o povo, nas suas sabedorias humanas, nas suas falácias, nas suas malícias, eles englobam tudo, abrem as Sagradas Escrituras, e por estar ali nas Sagradas Escrituras, o povo acredita que aquilo está porque é para o povo fazer hoje. E o povo englobado, enlouquecido pelaquela falácia humana, o povo pega a Bíblia, abraça, coloca no seu dia a dia e assim vai viver aquela vida como tendo a Bíblia como o seu dicionário. E estatuto de vida. Olha, aqui está o livro de Deus, está falando de Deus, e nós temos que viver assim, dessa forma. Que forma? Primeiro nós vamos se batizar, para fazer parte de Deus. Nós vemos que sabedoria de Deus. Aí depois nós vamos ter que fazer as obrigações, o jejum, os dízimos, as cerimônias que ali existem, a gente pode enumerar, é tanta. E o povo pega aquela sabedoria humana, está na Bíblia, tá, mas não é especificamente para nós hoje. Porque a sabedoria de Deus para nós hoje é outra. É o oposto dessa que está vendo, que está acontecendo aí dentro de muitos salões aí fora, onde os maliciosos, os perversos, os cães gulosos, os lobos, travestidos de homem de Deus, que não estão nada perfeito, nem perfeitamente habilitado para conduzir o povo naquela sabedoria verdadeira de Deus para nós hoje, aí o povo segue na sabedoria de Deus, que não é para nós hoje, seguindo aquela sabedoria de Deus lá de Jerusalém. Vai falar, irmão. Nosso amado Carlos Castro, lá de Natal, qual falamos no início. Forte abraço a ele agora, né, que está aí também compartilhando conosco dessa live, né? Nosso amado irmão aqui de Natal, pertinho da gente. Então, isso aí, menino Francisco, você veja que quando falamos da sabedoria eterna, né, 99% dos ditos cristãos não aceita quando falamos da sabedoria divina. Mas se falarmos da sabedoria humana, isso é motivo de alegria, de pulo e regozijo para
para esses 99%, meu amado. Você vê Regozijo que geral. Paulo disse que não falava o quê? No versículo 13. Cadê aqui? Me falha a memória, versículo 13, ele disse: disso também falamos, não em palavra ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Quando ensinamos a essas pessoas que Jesus voltou no ano 70, só falta nós sermos o quê? Apedrejado. É, Se dissermos que Jesus voltou no ano 70, só faltamos ser apedrejados. Se dissermos ainda que o diabo foi destruído, que o diabo é uma fantasia da mente humana, que o diabo é um adjetivo, nós, meu amado, somos hereges. é, Se falarmos dessa sabedoria, somos hereges. Somos destituídos. Às vezes, muitos deixam de se comunicar conosco, de relacionar-se conosco, porque falamos desta forma. Porque falamos que Jesus já voltou, falamos que não existe diabo, falamos que já estamos no reino eterno. perfeito. Né? Mas se você falar, dizer que ela tem que jejuar, dizer que ela tem que vigiar, dizer que ela tem que subir monte, dizer que ela tem que buscar uma rosa ungida, dizer que ela tem que subir em determinado lugar para ser próspero, isso para ela é aplausível, Nossa, é de que Deus, felicidade. É felicidade geral. é sabedoria de Deus. Quando, na verdade, tudo que eu citei agora, meu amado, é sabedoria humana. E é o que mais vemos dentro dos lugares chamados igreja. Olha, mais uma vez nós afirmamos, né, ministro, nós não somos contra o local de reunião, porque Positivo nós nos reunimos. também. Nós somos contra essas práticas, esses É, ensinamentos exatamente. humanos, né? Não se passa aos filhos de Deus a sabedoria eterna, a sabedoria divina, sabedoria que faz as pessoas viverem nessa terra como pessoas sadias. Inteligente. No seu sadia onde? No seu psique. Isso. Porque 99% dessas pessoas que estão dentro do lugar chamado igreja, o seu psique é, meu amado, frustrado, vive enfermo. Lá embaixo, lá embaixo. E é por isso, ministro Francisco, que há milhares e milhares de consultórios psiquiatras e psicológicos e de psicólogos. Por isso, porque o psique dos filhos de Deus, meu amado, vive em derrota constante, vive frustrado, vive amedrontado, absorve facilmente as coisas negativas, por isso são fáceis de absorver enfermidade, Pois é. porque o seu psique leva a sua imunidade lá para baixo. Veja quantas pessoas estão nesses dias atormentadas com o vírus do Covid-19. Quantas? Né? Então, meu amado, nós no Espírito falamos que eles são abençoados. Nós, no Espírito, que é a palavra, o Espírito, como já falei, é a palavra, falamos que ele é mais que vencedor. Nós, no Espírito, falamos que ele reina, que ele é um rei, que ele é um Deus. Não Deus criador de todas as coisas, mas um Deus que deu menus, com toda a sabedoria, com toda a inteligência, para viver nessa terra, sem estar amedrontado, ou seguindo a metodologia religiosa de tirar proveito deste medo que vive os filhos de Deus. Os filhos de Deus, meu amado, vive hoje numa forca. Se não der, o diabo vem e leva para o inferno. Como se inferno
existisse, né, ministro Francisco? Isso. Você... Então, Vá, pode falar. ah, Não, você falou, Edmilson, sobre a metodologia religiosa. O povo de Deus se apegou a essa tal metodologia religiosa. Se apegou tanto que não sabem viver sem essa programação, essa metodologia religiosa. Portanto, o psique, como nós bem falamos, você bem falou, o psique do povo de Deus está sendo enganado, está sendo iludido dentro do sistema religioso. Eu quero ler um versículo aqui, Edmilson, se você me permite, fica à vontade. que está no livro de Jó, né? No livro de Jó, capítulo 12, versículo 12. Jó 12, 12 diz assim: esta é a sabedoria, está a sabedoria, olha, está a sabedoria com os idosos, olha, e na longevidade o entendimento, olha, e pergunta de Jó. No versículo 13, não, com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Amado, pois é, povo santo de Deus. Pois é, povo santo de Deus. Estamos falando hoje da sabedoria de Deus e não da sabedoria dos homens. Não é a idade do homem, não é o seu tempo de congregação, não é porque aquela determinada congregação está espalhado por todo o Brasil e, quem sabe, por todo o mundo. E sim, meus amados, pelo que está sendo pregado, pelo que está sendo dito naquela congregação mundo afora. Portanto, precisamos vigiar, povo santo de Deus. Olha só, não é o tempo, acorda, povo santo. Tem gente que, eu já escutei pessoas dizer, não, Deus me falou que eu vou ser abençoado dentro nesta congregação. É esse pastor, é esse não sei o quê que vai abençoar o meu casamento, que vai abençoar a minha vida. Então, o psique do povo de Deus, há tempo, Edmilson, já vem sendo arrastado, e já foi feliz quando ele alertou o povo de Deus. Hoje, nós tomamos como a Bíblia é escrita para os judeus, sim, mas há determinado versículo que a gente tem que ler, captar a mensagem e, de certa forma, sabiamente, tendo a sabedoria, o entendimento de Deus, trazer para a nossa vida hoje. No versículo 12, quando ele disse, está a sabedoria com os idosos? Ó, não desprezando os idosos, não desprezando as pessoas que estão já dentro do sistema religioso, que tem avançado visitado. Não estou desprezando ele, mas estou dizendo que não devo eu me espelhar pelo que ele diz. Mas o povo de Deus vai sim se espelhar. Oxe, esse homem de Deus faz 60 anos que ele é o pastor. Esse homem de Deus é de Deus, rapaz. Olha, e já está dizendo aqui, não, peraí, não é bem assim, meu amado. Aí diz assim, ó, não é na longevidade que está o entendimento. Nós dizemos que tempo de vida é tempo de experiência, tempo de sabedoria, né? Mas já está dizendo, tenha cuidado. Não é porque você tem 30, 50 anos de congregação que com você está a palavra de Deus, a palavra da verdade. Vai ter alguém que vai chegar com dois meses, vai trazer o perfeito entendimento. Mas as pessoas, tendo os seus psiques já contrariado, ajustado para entender aquela formalidade que há tempo vem existindo, e o povo segue. Não, essa igreja aí, eu vou para essa igreja tem em todo o Brasil, rapaz. Tu acha que se essa igreja não falasse a verdade, ela não estaria no mundo afora? Aí fala a verdade. Aí embarca. Não, esse pastor faz 50 anos que ele prega a palavra de Deus. Diz, batismo, não sei o quê, subir monte, descer monte. Eu vou seguir o que ele disser.
E Jó está dizendo, não se engane, meu filho, não se engane. Está a sabedoria com os idosos? Que Deus abençoe os idosos, né? Nada contra ele. E na longevidade, o entendimento? Não. Está com Deus a sabedoria e a força, ele tem um conselho. A pessoa pode ser o idoso mesmo, a pessoa pode ter já 50, 60 anos de cristão, mas se ele está falando a verdade, né, está falando coisas que vêm da sabedoria de Deus para nós hoje, com ele está a sabedoria sim, por que não? Apesar de ser ele de avançada idade, apesar de já ter ele não sei quantos anos de congregação, mas está falando da sabedoria que tem tudo a ver conosco, então ele está assim, falando a verdade. Não é que nós vamos seguir ele por dogmas. Pode falar, Edmilson. Observa, Francisco, que a nossa metodologia de ensino, de falar da Escritura, é totalmente diferente da metodologia no mundo religioso, né? Onde há mais de 150 anos nós vemos os filhos de Deus sendo catequizado erroneamente, né? Sendo levado a se flagelar de forma que muitas das vezes se afasta da congregação e não quer nem saber de ouvir a palavra de Deus, porque são catequizados erroneamente, né? São frustrados naquilo que anseia, almeja, conquistar dentro da denominação, meu amado. É verdade. Né? Muitos são dessa forma, vivem dessa forma. Então, a nossa metodologia de ensino, de transmitir o que a Bíblia consumada, porque a Bíblia está consumada, realizada, a nossa metodologia é fazer a exposição de tudo realizado, ministro Francisco. Totalmente. É dessa forma que nós trabalhamos. Nossa metodologia é apresentar o que Deus realizou naquele povo, o que Deus fez com aquele povo, com aquela nação, a qual ele escolheu para se relacionasse e ali mostrasse como o único Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Mas a teologia contemporânea, ela traz a Bíblia como se ela tivesse sido escrita ontem e que Jesus fosse ainda ser crucificado para salvar alguém, que Jesus fosse voltar para julgar todas as nações, quando na verdade, quando se fala de nações, está falando aquelas nações ali de Israel e circunvizinhança. Não era o mundo cosmo, a nossa nação que nem existia ainda. Foi. Por isso que ele fala lá em Mateus 24 que era para aquela geração, para esta geração, não é a nossa geração. Então, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, como eu já falei, que é o Espírito em nós, que nos leva, que nos molda a vivermos sensatamente, né? Que nos leva a viver como melhores na sociedade, como pai, como filho, como empregado, como patrão. Então, a Bíblia nos transmite isso, de sermos melhores. Isso é verdade. No comportamento como esposo, no comportamento como pai. Por quê? Se, meu amado, em cada esquina tem uma denominação, e se ela transmitisse este ensino, eu acredito que diminuiria a corrupção em nosso país e diminuiria a criminalidade em nosso país. E muito, e muito. Se essas denominações passassem a transmitir a sabedoria divina. Observe que o sábio Salomão, por favor, leia, no capítulo 2 de Provérbios,
versículo 6. Nosso forte abraço a Fábio Calvocante, que está em Caruaru. Forte abraço, meu amado. A Erivaldo Miranda, que está em Jaboatão Centro. Forte abraço a ele e sua família. A Fernando, aqui em Guararapes, ele e sua família, Andréia. Ô, Né, abraço, Né. Provérbios, capítulo 2, versículo 6, ministro Francisco. Eita, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, quem é que dá a sabedoria ao homem? O Senhor. É Ele quem dá. Aí a pergunta é, espírito tem boca? Pois é. Você vê a linguagem de falar, de figurada da palavra aqui, né? Ou seja, a palavra, né, que representa o Espírito de Deus. A palavra representa o Espírito de Deus, que nos dá o quê, Francisco? Sabedoria, inteligência e conhecimento. É isso que o texto diz? Sabedoria, inteligência e entendimento. Que tudo tem está conotado ali com conhecimento. Quer dizer que a palavra, que é o Espírito, ela transmite através da palavra sabedoria, inteligência, inteligência, entendimento. Inteligência para desenvolver um celular, né? Exato. Inteligência para fabricar um carro. Inteligência para formar um avião. Ora, então Deus, ele dá ao homem essa inteligência. E nós somos gratos. Nós louvamos a ele por essa inteligência chegar ao homem. Observe que nesse mesmo livro de Provérbio, ele falando agora da sabedoria também, no capítulo 8, Provérbio capítulo 8, versículo 8 ao 14, leia, por favor. Do 8 ao 14. Isso. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nela nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justa para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escondido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comprar com ela. A sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselho. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdade e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Assim, então, cadê o homem? Cadê o homem aqui? Pode falar. Não precisa nem de a gente argumentar nada aqui, né, meu amado? Tem não, Edmilson. Tem não. Eu ainda fico com aquela de Oséias 4:6. Para fechar com chave de ouro esse entendimento aqui, essa leitura, para fechar essa leitura de Provérbio 8, do 8 ao 14, é você seguir lendo Oséias 4:6, que o povo está sendo enganado por causa de certos sacerdotes que está rejeitando a sabedoria de Deus, a verdade de Deus. Você veja que ele disse o quê? Deus, né? Deus. Eu é ele, né? O Criador. A sabedoria. Quer dizer, Deus próprio é sabedoria. Né? Habito onde? Habito com prudência. Não é com essa insensatez que nós vemos, meu amado, dia a dia.
As pessoas estão os 7 dias na mídia, aí convocando os filhos de Deus para tais práticas que não produz nele sabedoria. Observe que esses mestres de hoje não são detentores da sabedoria celestial, mas da sabedoria humana. Eles criam, né, em sua mentalidade textos que abrangem algo no Velho Testamento, traz para a mídia e foca naquilo para que as pessoas sigam, e não a sabedoria divina. Não de entender que ele próprio é um com o Senhor. É um com o Senhor. Que é a sabedoria dentro dele, que é a inteligência dentro dele, que é o conhecimento dentro dele. Então você veja que o sábio diz: eu, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Onde o homem, meu amado, natural, tem conselhos sábios? Onde o homem natural tem conselhos inteligentes? Quando eu falo no sentido espiritual, meu Francisco. É bronca. Não tem. Porque se tivesse, a multidão não estaria hoje como está, sendo levada a esses apriscos para ser o quê? Imolada. Massacrada. Imolada. Você vê que no versículo... Suas mentes. Levam eles para lá, ofuscarem a sua mente, ofuscarem o seu entendimento, né? Ofuscarem a sabedoria que deveria vir de Deus. Nós, como povo santo de Deus, nós deveríamos ter esse conhecimento. Você, muitos já amadureceram, né? Tiveram essa revelação, se preocuparam também em buscar esse conhecimento, esse entendimento. Alguém chegou, falou algo maravilhoso para nós, e a gente, de repente, despertou o estalo, e a gente, rapaz, vou atrás, vou pesquisar. Mas tem gente que está lá na sinagoga, naqueles apriscos, naquelas jaulas, e ali é fermento, grilhões. Todos os dias, grilhões, fermento, palavras que vai mexer no seu emocional e vai lhe deixar necessitado de vir no próximo dia, na próxima campanha. Todo dia o povo de Deus recebe esse fermento. Hoje participo dessa campanha, semana que vem é a próxima. E isso o povo de Deus vem erroneamente seguindo homens, e não em vez de seguir homens de Deus. Nosso forte abraço a Paulo Alves, qual comentamos, né? Apareceu. Ser nossa live na rádio Renovação, né? Tá lá, ele até participou conosco ao vivo lá na rádio. Forte abraço, meu amado irmão que está aí, que está no Rio de Janeiro, né? Você que está aí acompanhando a nossa live aí no Rio de Janeiro. Então, no versículo 14 ele diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, meu Francisco. Então, dele é o conselho e a verdadeira sabedoria. Né? E ele diz: eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza, o vigor, a saúde, a perfeição da nossa mente. Porque sabemos que a nossa carne tem suas debilidades, né? Fraquezas. Debilidades. Fraqueza. Ela tem. Mas a fortaleza tem que estar onde? Isso. Na mente, né, meu amado? As pessoas querem encontrar fortaleza na carne, meu Francisco. Porque Edmilson, é porque as nossas debilidades, as nossas fraquezas na carne, a gente cura com feijão, a gente cura com arroz, né? De repente vai uma debilidade, a gente toma uma vitamina, aí essa na carne a gente consegue sanar, né?
resolver. Mas a debilidade espiritual, a gente só consegue eliminá-la, crescer nessa, tirar de nós essa debilidade espiritual, é nós crescendo no entendimento, crescendo no conhecimento. E para nós crescer tanto no entendimento como no conhecimento, nós temos de ouvir, e estar junto de pessoas que falem da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus, do conselho de Deus, para que nós possamos ter a nossa debilidade espiritual ativada, e aí nós, opa, agora eu reino em vida. Então, meu amado Francisco, abraço. do Eterno, né? Se os filhos do Eterno atentassem para a sabedoria divina, não viveria mergulhado nos rituais da lei mosaica. Foi. Se os filhos do Eterno atentassem para a sabedoria divina, não viveria nos rituais, mergulhado nos rituais da lei mosaica. O salmista, no Salmo 119, voltando um pouquinho, Salmo 119. Só algumas páginas. Isso. Salmo 119, versículo 104. Nossa! Por meio dos teus preceitos, consigo o entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Eita, peraí. Eita, então meio mundo de igreja ia ter que fechar as portas. A falsidade ali é tremenda. A falsidade ali é tremenda. Quando ele fala preceito, ele está falando de ensinamento, meu amado. Preceito, é ensinamento. Né? Falsidade é falta do perfeito ensinamento. Isso. Né? Quando Davi disse, né? Quando o escritor do Salmo disse, olha, por meio dos teus preceitos, ou seja, por meio dos teus ensinamentos, consigo o quê? Entendimento do que é mal, do que é doloso, do que é perverso, né? Do que é ruim. Então, por meio do ensinamento contido na palavra, eu disse uma vez aqui, volto a dizer, que o Velho Testamento é a medicina alternativa de Deus para aquela geração, menino Francisco. Quando Deus disse, não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, era a medicina alternativa de Deus para com aquela geração, para que elas não viessem a óbito antes dos dias. Né? Por quê? Eles não tinham a ciência que nós temos hoje. Então, aquelas regras contidas ali por Moisés era para essa observância, para eles observarem o molde, a conduta alimentares dele, de sobrevivência. Então, era a medicina alternativa. Para que desse jeito. se proliferasse a raça humana. Porque se Deus não tivesse colocado ali, meu amado, não havia saneamento básico, não havia água potável, não havia nada. Né? Eles, com suas necessidades fisiológicas, iam contaminar águas, e assim o quê? Ia estar cheio de verme. Tudo doente, tudo doente, tudo doente. Então Deus cria normas, regras, ou seja, preceitos, ensinamento, para educar aquele povo, os moldes de alimentação. Mas será que naquele tempo já tinha mastruz lá, mastruz para fazer um chazinho e curar as vermes? Você veja que eles não tinham essa sabedoria. E é por isso que nós hoje, através do Espírito, vemos agregar. Você veja que eles não conseguiram desenvolver avião, conseguiram? Não. Não. A tecnologia foi chegando, foi avançando através do século XIX em diante, né? Passou a ter o desenvolvimento industrial, tecnológico. Né? Então você veja que Deus tratava as pessoas através da sua palavra. Era a medicina alternativa do Pai com aquele povo. Então como o escritor de Salmo diz,
por meio dos teus preceitos, por meio dos teus ensinamentos, consigo entendimento. Aí ele diz, por isso detesto todo o caminho de falsidade, de mentira, de orgias, né? Ele detestou isso. Ele começou a falar, mesmo vendo depois a sua carne prevalecer. Mas Deus usava tantos reis e profetas para falar àquele povo. E hoje, com a palavra histórica fala a cada um de nós. Como Fala é que mesmo. eu te ojeriza as obras da carne? Através do entendimento que ele passa para mim, através da sabedoria que ele passa para mim. Eu tenho horror às obras da minha carne, que muitas vezes ela se manifesta, menino Francisco, através de palavras, né? Através de atitude, através de ações. Então, através do entendimento, nós somos levados a refrear a nossa natureza terrena. Então, amados, o meio que destrói o mal é o entendimento, mano Francisco. O meio que destrói o mal de uma sociedade, o meio que irá destruir o mal da sociedade é o entendimento, é a sabedoria. Você veja que bota-se policiais, bota-se viaturas, bota seguranças e não consegue destruir o mal, radicalizar o mal. Nós vemos que está se proliferando mais e mais, né? Na Cada vez. Mas, se o entendimento chegar, eu acredito que irá sanar este mal, meu irmão. O mal só é sanado com o entendimento, com o conhecimento, com a sabedoria, com a transmissão do conhecimento. Não é isso? Para então, isso, falta o quê? O nosso irmão adquirir esse conhecimento e transmitir à comunidade. Porque só fala que Jesus salva, que Jesus batiza, que vá para a igreja, vá orar, vá jejuar. Meu amado, isso não vai trazer entendimento a você, vai trazer prisão sobre os filhos de Deus. Você veja que as pessoas estão todos os domingos no evangelismo, na campanha evangelizadora, e milhares de pessoas saem de uma prisão e caem em outra prisão. E talvez pior, meus Francisco. E talvez pior. E talvez pior. Por isso que Paulo disse o quê? Em Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12. Estamos chegando já ao finalzinho, né? Só um momentinho, meu amado, você. Vamos embora. Outro dia a gente continua. Paulo Alves disse, né? Nosso irmão Paulo Alves, nosso irmão, forte abraço aí, nosso irmão Fábio, nosso irmão Carlos Cássio, Natal. Ele disse isso mesmo, tempo de congregação não significa nada, aquilo que você estava falando anteriormente, né, Francisco? A gente tem que estar lendo sempre um pouquinho dos pontos de visão dos nossos irmãos também, né? E a gente começa a falar e não lê nenhum ponto de visão deles, né? Tem que estar o celular de lado aqui. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aqui a sabedoria divina, né? Mas parece que não tem lá muita gente desconformada. Né? Não tem, não. Ele diz que não vos conformeis, mas o que a gente vê é muita gente conformada em estar ali com aquele ritual, participando daquele ritual, e tem que haver movimento. Você vê que se uma determinada igreja não tiver um perfeito louvor
uma pessoa habilitado com aquelas falácias, cantoria lírica, uma bateria e uma guitarra lá, nossa, não enche não, meu velho. Não enche não. Mas nós devemos A ter gente a sabe disso, né? sabedoria. A gente sabe disso, meu amigo. A gente passa por isso. Quase todos os dias nós estamos falando disso. O louvor, o ato de ver lá aquele bum, 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 isso tem conformado a pessoa a viver dentro daquele sistema. Ah, eu vou, o louvor hoje ali vai ser tremendo, sei o que e tal. Não quero dizer que não há louvor que não nos, né, resgata o entendimento, sim, mas a maioria dos louvores que nós, Edmilson, já começamos a separar, muitos são os louvores que têm uma mentalidade do povo totalmente esclarecida, não esclarecida da sabedoria de Deus, né? E assim o povo se atraca a isso. Equipamento de som, aí jogo de luz. Estão conformados, estão ali porque querem, estão gostando, estão gostando. Então você. E o facão lá, ó, cortando o entendimento dele, mas eles estão gostando. Estão lá, pela carne, estão lá, pela carne. Edmilson, acho que a gente vai deixar para outro dia. Nós entendemos, né, de Paulo, essa palavra que Paulo levou aos romanos, né? Paulo, profundo conhecedor da lei, ele disse, olha, as pessoas estão presas, estão aprisionadas, estão em suas mentes cauterizadas com esse ensinamento. Então, para eles, e hoje, meu amado, se não tiver o batismo, se não tiver o jejum, se não tiver o línguas estranhas, não é de Deus. Você não é de Deus. Se não existir isso... Naquela igreja, Deus não atua. Se não existir isso nos lugares chamados de igreja, não tiver isso, não é igreja para eles. Então, eles estão conformados, Francisco, com essa liturgia. Você veja que, para tirar essa liturgia desses locais, ora, será muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Né? Porque você observa que Paulo, há mais de 20 séculos, falou isso, né? Não vos conformeis com este século. Paulo está falando da sua era, né? Paulo está falando da sua era, da sua época. Século era um período, era o Ocumene habitado, né? Uma era, o Aion da sua era lá, né? Então, ele está dizendo, não vos conformeis com este século, com esta época. E qual era a conformidade que aquele povo estava tendo? Os costumes, as tradições, os rituais, que eles trouxeram do judaísmo. Tá? Esse povo romano, eles trouxeram esse costume aqui, que eles tinham lá na igreja mãe, a igreja de Jerusalém, o templo de Jerusalém, e queriam estar também adaptado àqueles mesmos rituais, aqueles mesmos cerimonialismos. Então, Paulo diz, não vos conformeis. Transforma, meu amado. Muda o teu pensamento, a tua atitude. Tu não precisa mais estar pagando preço. O que tu precisa é amar o próximo. Tu precisa dividir com o próximo. Não é deixar ele caído, não é deixar ele na sarjeta, não é deixar ele mendigando pão, como nós vemos hoje, menino Francisco. Então, amados, muitos estão conformados, como o menino Francisco falou, com os próprios, com a espólia do sistema religioso, né? com as práticas imperfeitas do sistema religioso.
Observamos que Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. No texto, para chegarmos ao final, vai fazer 1h30, né? Nossa live está ficando longa. Ei, pelo amor de Deus. Mas é assim mesmo. Nós estamos tratando aqui de sabedoria não humana, mas de Deus, né? Eu sei que é cansativo para muitos. 1 Timóteo, capítulo 6. Eita. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Vamos lá, Timóteo. Cadê você, Timóteo? 1 Timóteo 6, 17. Até o 19. Paulo escreveu ao seu filho na fé. Isso. Exorta aos ricos do presente século. Hoje também tem rico, não tem? Que não sejam mergulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E, nossa, 19, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Há alguma conotação que podemos colocar aqui? Não, rapaz, qualquer semelhança será coincidência com os líderes religiosos de hoje? Que eles não estão repartindo. Eles não querem repartir. O nosso amado Paulo Alves diz que muitos pastores fazem show, não uma pregação. É isso que nós vemos mesmo, né? As pessoas estão não indo a um culto racional, mas sim a um show, né? Então, ministro Francisco, nós chegamos ao final da nossa live, né, nessa noite, agradecido a todos que participaram, e observando bem esse texto que Paulo enfatizou a seu filho na fé, né? Paulo enfatizou que o quê? Que pratique o bem. Ora, isso aqui é sabedoria divina. Nós estamos falando de quê? Falando da sabedoria de Deus. Aqui está a sabedoria de Deus, que não é partilhada nesse lugar, meu amado. E em muitos canais de redes sociais, ou até mesmo canais abertos, televisores. Ora, você veja essas grandes empresas falar disso aqui, desse texto? Nada. O que eles falam lá? Né? Mas veja o que Paulo fala acerca desse texto. Que pratique o bem, sejam ricos. O que é que eles falam hoje para as pessoas? Que seja rico financeiramente, que tenha muito dinheiro, né? É isso que tratam. Mas o texto não fala disso aqui, ministro Francisco. Não, e continuando o versículo. Se você continuar lendo o versículo, vai ser bronca. Essa não é a sabedoria do alto. Essa não é a sabedoria de Deus. Não. Jamais. Né? A que nós vemos aí no mundo religioso não é. Mas aqui está a sabedoria de Deus. Aqui está. Né? Pois que pratique o bem, seja ricos de boas obras. Boas obras. Vê só. É o que se vê por aí, dentro do sistema religioso. Paulo aqui deu um bom ensinamento para Timóteo. Olha, meu camarada, tu vai sair, tu vai pregar, tu vai fazer discípulo, mas seja rico, acumule riqueza. Em quê? Boas obras, em que atitude e ações para com os irmãos, e não realmente acumule para si riqueza. E a boa obra daqui desse texto, fundamental, não está escrito, mas é o amor. É o amor. É o amor aqui. Não tem para onde. Né? Não é obra da lei, não é o sacrifício, não é as abluções, não é o cerimonialismo, mas o amor. E ele diz o quê?
Veja que ele bota vírgula e começa a especificar, né? Ora, É. generosos em dar. Essas pessoas são generosas em pedir, né, Francisco? Em receber. Ajude a nossa programação. É. Não deixe a programação sair do ar. Olha para isso. Ah. Não é isso dessa forma que pede? Oh, Generoso em dar e prontos a repartir. aí onde mora o perigo. Repartir é bronca, meu velho. É Não temos isso, bronca. né? Nem Mas, repartir conhecimento. Ei, nem mas, repartir conhecimento eles querem. mas O melhor do conhecimento eles guardam para eles. nós vamos continuar falando desse propósito de Deus na terra, meu amado, com os filhos. Então, acho Eu que sei na que, nossa. eu sei que muitos estão esperando de nós falar das escatologias, mas algo me toca é falar dessa essência do Evangelho, continua o Evangelho, meu amado. Já tem vários canais falando da escatologia e pouco falando dessa essência aqui. E nós vamos estar imbuídos de falarmos dessa essência, dessa sabedoria divina, né? Do partir, do dar, e não do tirar, não do sufocar o Espírito de Deus. Né? E ele disse, no 17, 19, que acumulem para si mesmo tesouros. Aí usa essas expressões aqui para dizer que é tesouro na terra, né? Uhum. Aí ele diz, sólido, fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida? Essa aqui é materialista? A verdadeira vida, uma vida de amor, meu irmão. Esta é a vida que nós devemos nos apoderarmos. Isso. Amor, amar como Cristo nos amou. Se possível. Desde a eternidade, né, meu irmão? Então, Luiz Francisco, as suas considerações finais nesse Nossa, momento. nossa. Povo santo de Deus, eu e Edmilson e vocês aí, nós estávamos um pouco compartilhando falando um pouco da sabedoria de Deus. E que a sabedoria de Deus na nossa vida, ela abunde cada vez mais nós procuremos, pesquisemos, busquemos, conhecer um pouco mais dessa sabedoria de Deus para nós hoje, em pleno século XXI. E assim, Deus permitir, com esse mesmo propósito, falando da sabedoria de Deus, outro dia, eu e Edmilson, nós vamos voltar ainda para falar um pouco, né, Edmilson? Porque a palavra é grande, né? Os textos são grandes, é muita coisa. E em breve, em próxima live, nós vamos estar falando, dando seguimento. E assim eu agradeço a Deus, primeiramente, e aos demais irmãos que participaram conosco aqui, que futuramente irão assistir esse vídeo, e Deus continue a nos abençoar fortemente e abundantemente, principalmente em conhecimento e entendimento. O resto, a gente corre atrás. Forte abraço, povo santo. É isso aí, meu Francisco. Eu agradeço também a todos os amados irmãos que permitiram com que nós entrássemos em sua residência e através de você, pudéssemos participar desse momento maravilhoso, que é a unidade do Espírito. Nosso forte abraço ao nosso irmão Paulo Alves, Carlos Castro, Maria José, Paulo Cavalcante, Fátima, e todos os outros que estiveram acompanhando a nossa live. Meu amado, uma melhor noite para você. E cada dia, a sabedoria, a inteligência e o espírito, que é a sabedoria, que é o entendimento, manifeste em você o amor para com o próximo, para com a sociedade qual você vive. Então, desde já, nosso obrigado, e esta mensagem estará também no nosso canal no YouTube. Talvez sábado já esteja no canal do YouTube, onde você poderá estar acompanhando também as mensagens no nosso canal no YouTube. Nosso forte abraço, melhor noite,
uma semana regrada das maravilhas que o Pai preparou para nossas vidas de antemão. Boa noite, filhos eterno do Pai. Amém.